Nesse feriado prolongado, eu trago para vocês uma coletânea com relatos de casas assombradas contadas aqui no canal. Caso o seu relato não esteja nessa coletânea, ele estará na parte 2. Caso você já tenha ouvido esse relato, com a barra de rolagem você poderá passar para o próximo relato. Então fiquem agora com os relatos de casas assombradas contadas aqui no canal A Hora do Além. Fala aí, meu camarada, bom dia, eu sou Ricardo aqui de Queimados, Rio de Janeiro. Então, um relato que aconteceu comigo no ano de 1991, eu tinha 9 anos de idade, hoje em dia eu tenho 40. Enfim, meu amigo, o que aconteceu foi algo que mexeu muito na minha cabeça na época. Então, a história foi assim, a gente morava na casa, a gente tinha se mudado há cerca de um ano. Esta nova casa, que inclusive meu irmão mora hoje em dia lá, eu moro já em outro lugar, até perto. Então no quarto dormíamos meu pai e minha mãe, que a casa ainda era pequena ainda, a gente ia construir outra parte ainda. No quarto dormia eu e minha mãe, meu pai na cama dele, minha mãe. Eu dormia na beliche embaixo e um irmão meu em cima. Foi uma sequência de mais ou menos uns 5 dias em seguida. Eu acordava de madrugada, quando eu olhava assim para a direção da porta do quarto, assim, da entrada do quarto, apareceu uma imagem, demoníaca, horrível. Era um cara sem cabeça, entendeu? Ele usava uma capa, como fosse uma capa de chuva, preta, entendeu? E aquela capa praticamente até os pés, né? Uma capa bem grande, uns botões, eu via eram uns botões bem grandes, ou seja, era uma roupa... tipo uma capa de chuva, mas bem antiga mesmo. Apareceu no início da porta. E entre aquele intervalo eu dormia. Pegava um sono pesado. Assim não conseguia falar nem nada. Minha mãe tinha comprado umas cobertas na época. Essas cobertas tinham uns furinhos. Às vezes eu olhava ele pelaquela direção. Eu acordava e ficava observando ali por aquele buraquinho. Então, quando eu acordava pela segunda vez, já estava no meio do quarto. Eu cheguei até a ver ele uma vez levitando mesmo assim, vindo na minha direção, levitando mesmo, o pé não estava no chão, não estava caminhando não, andando, levitando mesmo. E nisso eu apagava no sono de novo, né, que ele me aterrorizava, era uma criança, não sabia o que estava acontecendo, o clima ficava bem pesado. E quando eu abri o olho pela terceira vez, ele estava assim, ó, frente à minha cama, assim, bem no pé da minha cama mesmo, e aquele era aterrorizante. Foi por vários dias, se não me engano, acho que foi por 5 dias assim, em seguida, assim, ó. Toda madrugada aconteceu aquilo. Aí um dia eu contei pra minha mãe, né? Nesses intervalos de eu falei, mãe, tá acontecendo isso, não tô aguentando mais isso. Aparece um cara sem cabeça aqui, com a capa, tipo uma capa de chuva preta, uma coisa horrível, mãe. Minha mãe procurou a mãe de santo na época, minha mãe era espírita. Mas isso mexeu, até hoje eu lembro disso, já contei para meus filhos, eu já falei, eu tento entender às vezes, entendeu? O que foi isso, entendeu? Eu sei que aquilo me deixou bastante amedrontado, terrorizado. E até hoje eu me pergunto, né? Eu até perguntei falei com eu vejo quando eu falo com minha esposa, né? Até hoje eu queria entender o que foi aquilo que aconteceu na minha vida, da onde saiu aquele ser, né? Aquilo com certeza era do mal, era um demônio. E essa casa teve sempre muitos relatos, né? Meus irmãos, minha mãe falavam que isso. Eu vi outras coisas também lá. Então tinha bastante atividade paranormal mesmo. Tinha barulho no corredor, tipo, tivesse alguém se rastejando, alguém com sapato molhado, com a bota, tipo, começa com a bota encharcada de água, aquela coisa assim. Rolava muito esse papo aí em casa, não era só que eu ouvia isso, minha mãe ouvia, meus irmãos ouviam, foi muita coisa, entendeu? Muita coisa assim mesmo, entendeu? Isso aí mexeu muito comigo mesmo, isso aí até hoje eu não esqueço isso mais. Eu sempre tive assim um negócio comigo de ver essas paradas, entendeu? Graças a Deus não tenho visto mais. A última vez que eu vi um lance desse, né, essa história já é uma outra história, entendeu? Já tem alguns anos, eu creio que deve ter uns 18 anos, 19 anos mais ou menos, foi a última aparição, graças a Deus, que eu vi. Mas isso aí eu não vou entrar nesse assunto, que esse assunto para outra história. E foi isso, foi um troço bizarro aí, eu sei que depois sumiu, não apareceu mais. Graças a Deus eu nunca mais vi isso, mas fica aquela pergunta, né? Entendeu? Na minha cabeça até hoje, o que era aquilo,
Se era atrás de mim que aquele troço estava vindo, era uma criança ainda. Qual é a história por trás daquilo que me deixa encucado até hoje? Porque foi uma coisa assim muito estranha, sinistra, entendeu? Fantasmagórica mesmo, né? Demoníaca. Você vê que até eu levitando eu vi esse troço andando assim, não tinha cabeça, cara. Era uma coisa assim horrível mesmo. Para uma criança de 9 anos, era um terror. Entendeu? Então isso passou, mas eu passei por outras situações nessa mesma casa lá, de pesadelos. Teve muita coisa que aconteceu assim, bizarra. Eu tinha aquela casa, uma casa assim, cara, sinistra. Meu irmão não melhor nem fala nada não, minha sobrinha mora lá, não conta nada que... Eles não falam nada se acontece algum relato, alguma coisa hoje em dia não. Né? Eles não tocam nesse assunto, não falam nada não. Não sei, cara. Eu sei que foi isso que eu passei. Isso aí me atormentou mesmo. Isso mexeu com a minha mente há muito tempo. Contava pra família aqui dali. Minha mãe levou isso até uma mãe de santo na época, lá, uma tal de Olinda, entendeu? Que ela que falou, que revelou que como era Laranjal, essa região que eu moro aqui, que é em Queimados, aqui antigamente tinha um Laranjal, era tudo Laranjal. Faz um pouco sentido, porque na verdade ele usava essa roupa. Aquela roupa ali era de alguém que estava andando na chuva. E aquela capa até os pés. Entendeu? Eu nunca pesquisei isso para saber, para me ter uma orientação de mais ou menos de que período possa ser uma capa dessa aí. Eu sei que os botões eram bem grandes, que era bem antigo aquele dali. Possa ser que tenha um fundo de verdade nessa história dessa mãe de santo ter falado isso. A casa foi enterrada por cima onde esse cara morreu. Era Laranjal. E hoje em dia não tem nem mais isso, mas a história que é contada é essa. Que a história de Queimados, na verdade, é que eles traziam, era leprosos, né? Pra estar cuidando aqui, eu não sei o que eles faziam. Eu sei que é uma história assim envolvida com o negócio de leprosos, lá, o nome da cidade. Uma cidade bem antiga, daqui do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Então, cara, tá aí a minha história aí. Isso aí me aterrorizou muito na época. Era uma coisa assim horrível, né? E até hoje me lembro disso. Isso não sai da minha cabeça. E marcou muito, muito mesmo a minha infância, essa visão que eu tive aí, tá? Isso aí realmente aconteceu comigo mesmo, isso é verídico. Isso é uma casa assim que trouxe muita infelicidade. Graças a Deus eu saí de lá. Da próxima vez eu vou estar gravando aí o próximo relato aí. Valeu, tamo junto aí. É isso aí, meus amigos. Eu tava me lembrando aqui, eu digo que eu vou gravar aqui. Quando eu morei numa fazenda da usina. Uma fazenda da usina, não vou falar o nome da usina não, para não dar ibope para eles, viu? Eu morei lá, eu me vi doido com assombração na casa que nós moramos. Rapaz, o pessoal fala que não existe, mas existe sim, viu? Meu amigo, a minha filha era pequenininha, rapaz. Ela se assustava. Ela não podia ver eu, não podia ver a mãe dela que se assustava. E aí depois começaram, botava as mãos na porta querendo derrubar. Teve uma vez que ele pegou, eu tinha uma espingarda daquela soca-soca, uma carabina, daquela soca-tempero, soca-soca, que eu falo. Eu taquei pova nela, era grossona assim, ó. Taquei chumbo e soquei, aí bateram na porta com a mãozona, eu vendo a mão assim em cima. Eu vendo a mão em cima da porta, chacoalhando assim. Eu atirei, marquei bem no meio dos peitos. Falei, pá, que a porta rachou. A porta rachou no meio. Não tinha ninguém do outro lado. Meu amigo, aí eu vi sufoco, viu? Era eu andando com a espingarda na mão, com a carabina na mão, e a minha mulher com um pedaço de pau do outro lado, e a menina deitada na rede, deitada no berço, chorando. Não era rede não, era o berço. Deitado no berço, quando não era o berço era na cama, chorando. Aí era um corredorzão, a casa tinha uma sala, um quarto, um corredorzão, uma salinha pequena, que era onde a gente fazia de cozinha, tinha um fogão, e deixava uma mesa lá pra gente jantar, e tinha uma outra cozinha pra trás, separado, pegado, mas assim que a gente não usava, era de fogão a lenha.
Aí ficava lá, e era aquela danação. Toda noite, pegava nos caibros daquela casa de telha, né? Eles pegavam nas madeiras assim, ó. A gente via, chacoalhava, só faltava cair, não era nada. Teve noite, cara, tinha noite que parava carro na frente de casa, assim, sem ser ninguém, ficava naquele maior converseiro, quando silenciava, não tinha nada. Outra hora vinha um cara assoviando atrás de casa, andando assim por trás. Andava, meu amigo, o bagulho era louco, rapaz, só quem via. Eu acredito que eu me acostumei com o fantasma, quando ele tava aparecendo eu já chamava um palavrão já. Eu digo, seu filho daquela outra, vem pra cá. Me acostumei, mas não dava sossego não, pelo amor de Deus. Aí eu não dormia, eu trabalhava de dia e passava a noite acordado, porque não tinha condições de dormir. O pior que era eu e a mulher, eu andando com a espingarda e a mulher andando ou com um facão ou com um pedaço de pau na mão. Meu Deus do céu, nós quase enlouquecemos naquele lugar, na fazenda da usina, lá em Alagoas, na região na região de Folha Miúda ali, por ali. Para quem conhece, sabe o que eu estou dizendo. É lá na fazenda da usina. Hoje desapropriaram lá, hoje é um sem terra, fizeram lá, tem um arruado legal, ficou bacana lá. Mas na época era só a fazenda. Aí nós mudamos dessa casa. Nós mudamos dela e eu esqueci um alicate meu, que eu tinha todo carinho por esse alicate. Um alicate bico fino. Aí eu chamei o meu cunhado, eu digo, vamos buscar um dia de domingo, vamos buscar lá meu alicate lá na fazenda. Aí chegamos lá na fazenda da administração, que ficava em frente assim com a casa assombrada. Aí o administrador falou, ó, não tem como pegar não, porque o novo morador já vai vir, já pegou a chave, né? Já pegou a chave, já veio, lavou a casa, pegou a chave e levou embora. Ele só falta ele vir com a chave e com as coisas dele. Eu digo, então beleza. Aí quando o meu cunhado ligou a moto, que eu montei no bagageiro da moto, que eu montei na garupa da moto lá, aí que eu olho pra casa, a porta se abriu sozinha e fui embora. E à noite, quando ia fechar as portas, quem disse que a minha mulher conseguia fechar? Ela era empurrando a porta pra fora e um negócio empurrando pra dentro. Aí eu ia lá, pegava, fechava com a mão só. Era triste o negócio lá, rapaz. Pensa, eu me via aperreado naquele lugar. Mas é assim mesmo. Para começo de história, eu venci, estou por aqui, né? Vamos que vamos. Essa é um pouquinho da minha vida. Olá a todos. Esse relato se deu em 2006, quando meu marido e eu alugamos um sobradinho na região do Ipiranga, daqui de São Paulo. E era um conjuntinho de sobrados geminados, uma construção antiga, e ficava num lugar bonito, um lugar gostoso, com bastante comércio, arborizado. E esse meu sobrado era o último da esquerda. Geminado, com o meu lado direito estava outro vazio para alugar. E os demais eram todo ocupado por pessoas idosas, eram moradores antigos. Assim que nós mudamos para lá, tinha um casal que meu marido conhecia, e um casal religioso. E esse casal se propôs a vir na nossa casa para fazer uma prece, uma oração na casa. Nós aceitamos. Eles vieram, tomamos um café junto, conversamos bastante. E depois da prece que o casal fez, a mulher pareceu assim muito assustada. E ela falou assim, olha, eu vi muito rosto de gente, parece que essa casa estava lotada, tinha muitas pessoas nos olhando. E se via assim que ela estava desconfortável, né? Aí nos despedimos, eles foram embora e meu marido e eu nem tocamos no assunto, né? Nós estávamos felizes com o lugar que nós tínhamos alugado. Aí passou algumas semanas, eu comecei a ouvir, assim, era umas 6 horas da tarde. Todo dia eu ouvia a voz de uma mulher que chorava, juntamente com um homem que lamentava, mas não dava para entender o que ele falava. Ele falava palavras de lamento, de súplica, e vinha desse sobrado do lado que estava vazio para alugar.
Aí ficava uns 5 minutos aquele choro, aquele lamento, daqui a pouco parava, acabava tudo. E todo dia, 6 horas da tarde, era aquela mesma coisa. Aí um dia, eu perguntei para a vizinha, uma senhora do lado, né, desse sobrado vazio também, perguntei para ela, eu falei, a senhora sabe me dizer se quando lá para umas 6 horas alguém entra nesse sobradinho aqui que tá para alugar? Ela falou, não, esse sobrado tá chaveado e só a imobiliária que tem a chave, ninguém entra aí. Aí eu falei, tá. Aí ela percebeu que tinha alguma coisa errada, ela falou assim, olha, nesse sobrado morou 2 moças e eu não sei o que elas faziam de madrugada, eu acho que era uma evocação em que elas falavam, evocavam, faziam rezas e choravam e gritavam e faziam umas evocações, eu acho que eram umas macumba, ela usou até esse termo, né? Aí eu falei, tá, aí desconversamos, tudo, nos despedimos e daquele dia em diante nunca mais eu ouvi o lamento, aqueles lamentos pararam. Passado algum dia, aqui encontrei aquele casal, né? Meu marido e eu encontramos aquele casal que foi fazer a prece. A mulher estava toda nervosa, toda assim, sabe, agoniada. Aí eu perguntei, né? Falei, tudo bem com vocês? Ela falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa. Dia tal, na hora tal, eu fui na sua casa, meu marido e eu, para fazer uma segunda visita. E você não quis nos receber. Você nos ignorou completamente. Eu achei muito chato o que você fez. Eu falei, senhora, dia tal, hora tal, eu não estava em casa. Meu marido estava trabalhando, porque naquele tempo eu não estava trabalhando fora. Falei, olha, dia tal eu fui na casa da minha mãe, que é idosa, eu fui para visitar, eu passei o dia inteiro lá com ela. Ela falou, não, você estava em casa sim, você não quis nos receber, você nos ignorou, você virou o rosto pra gente. Eu falei, não, é impossível, eu não estava em casa. Aí o marido dela viu, né, que a mulher já estava perdendo a compostura, aí ele falou, vamos embora, tchau, se despediu, mandou um abraço pro meu marido e foram embora. Eu achei aquilo tão estranho, passou, acabei também deixando pra lá. Daqui a pouco tinha um senhorzinho que sempre que ele passava, que ele via meu marido, final de semana, meu marido e eu no quintal ali, ele conversava, ele ria com a gente, senhorzinho muito fofo, era um vizinho que morava mais para frente da nossa casa. Aí fui atender, depois de uns dias eu fui atender um vendedor que estava no portão, esse senhorzinho vinha passando. Quando esse senhorzinho me viu, ele falou assim, olha, sua mal educada, você não tem vergonha na sua cara. Eu falei, senhor, pelo amor de Deus, o que foi? Ele falou, você e seu marido foram na minha casa de madrugada me pedir dinheiro, onde já se viu, eu sou um idoso, e você vai na minha casa pedir um dinheiro para mim? Vocês não têm vergonha na cara, você e seu marido? Eu falei, o senhor está enganado, de maneira alguma. Eu não tenho necessidade, graças a Deus, de pedir dinheiro para ninguém. Não fomos nós. Ele falou, era você sim, você e seu marido. Aí o homem pegou e falou uma meia dúzia de palavrão e saiu, foi embora. Nunca mais me olhou no rosto, nem meu, nem do meu marido. Eu já fiquei tão magoada com aquilo, tão chateada. Eu falei, meu Deus, né? O que está acontecendo nesse lugar? Passou um tempinho, eu fui no mercado com meu esposo no final de semana e encontramos um senhor, amigo do meu esposo, que conhece minha mãe, me conhece, e ele veio também todo bravo e falou assim, olha, eu vou te falar pro meu esposo, olha, eu vou te falar uma coisa. Ontem, às 10 horas da noite, eu passei de carro e estava a tua esposa, outro homem e a sua sogra. E eles estavam no ponto de ônibus. Meu marido falou, não, a partir das 6 horas da tarde eu estava em casa e minha mulher estava comigo, ela não saiu. E a minha sogra é idosa, ela jamais toma ônibus, nem de dia, muito menos 10 horas da noite. Ele falou, era sua sogra e sua esposa assim com outro homem. E o homem estava transtornado, como que me acusando de adultério. Aí eu falei assim, olha, chega. Não era eu, tem alguma coisa errada nessa casa, na nossa vida, não é possível. Aí o homem saiu pisando alto, foi embora.
Aí meu marido, eu falei pro meu marido assim, olha, eu já tô doente, eu não sei o que tá acontecendo nessa casa e todo mundo tá me vendo. Se fosse só me visse, podia falar que era alguém parecido comigo, uma sósia. Mas tá vendo você e minha mãe também. O que tá acontecendo? Aí nós ficamos, né, pensando no nosso, o que tá acontecendo com isso, né? Quando foi, durante o dia, passou uns 3, 4 dias disso daí, de tudo isso. Eu escutei um barulho no quarto, mas um barulho forte, parece que tinha gente conversando, gente andando no quarto e eu tava sozinha. Eu peguei meus 2 cachorrinhos, corri pro quintal, peguei o celular, liguei para minha mãe e falei, mãe, pelo amor de Deus, eu acho que entrou alguém aqui. Minha mãe chama a polícia. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, como tá acontecendo muita coisa estranha, eu vou subir com o celular na mão. Se eu gritar, a senhora desliga e corre, chama a polícia, dá meu endereço e manda vir para cá. Ela falou, tá bom, vai lá. Aí eu deixei o cachorrinho no quintal e fui. Quando eu cheguei lá em cima, gente, eu juro, eu acho que eu entrei em outra dimensão. Não era meu quarto. Era meu quarto, eram os móveis claros, assim, mais moderno. Simples, porém moderno. Aqueles móveis eram móveis antigos. Tinha um crucifixo enorme em cima da cama, assim, na parede, como as pessoas antigas usavam. Eu levei um susto tão grande, sabe, de ver tudo aquilo diferente da minha realidade, que eu pensei, meu Deus, se eu gritar, minha mãe vai ligar para a polícia. Eu desci aquelas escadas que eu não sei nem como que eu não rolei ali. Aí eu falei para minha mãe, não, mãe, tá tudo bem, deve ter sido algum vizinho que fez barulho, pareceu que fosse aqui em casa. Mas era tarde, eram umas 4 horas, eu fiquei até 6 horas esperando meu marido chegar no quintal, de tanto medo. Quando nós entramos, não tinha mais nada, estava tudo calmo. Passou uma semana, falei, nossa, parece que acalmou as coisas aqui, né? Aí, de madrugada, dormindo, meu quarto ficava todo escuro, eu escutei um barulho no quarto. Quando eu bati a mão na caixinha de luz, que ficava perto da minha cama, que eu acendi, tinha um homem, baixinho, bem baixinho, todo deformado, parece que tinha óleo na pele dele. Ele tinha uma cara de malícia, ele estava com o rosto grudado, assim, bem perto do meu. Que eu olhei aquilo, eu dei um grito tão alto. Meu marido, meu Deus, o que está acontecendo? Calma, você teve um pesadelo. Eu falei, não, eu vi esse homem aqui. Durante o dia, mudou uma mulher para aquela casa que estava vazia. Ela falou, tá legal, né? Agora vai morar alguém ali, é melhor pra gente, né? Quando chegava de madrugada, essa mulher era uma mulher sozinha. Chegava de madrugada, essa mulher parecia que ficava possessa. Essa mulher gritava, essa mulher xingava, essa mulher arrastava móveis, essa mulher parecia que estava brigando com alguém. E isso era a madrugada inteira. Aí passou vários dias, a mesma coisa não mudava. Teve até polícia, chamaram até polícia para essa mulher, porque ninguém aguentava ela dos gritos que ela dava de madrugada. Aí eu falei, sabe de uma coisa, vamos embora. A gente fazia só 5 meses, 4, 5 meses que a gente estava morando ali. Eu falei para o meu marido, pelo amor de Deus, vamos embora daqui. Aí nós quebramos o contrato e quando nós íamos saindo, veio um rapazinho que era vizinho. Falou, nossa, vocês já estão indo embora daqui? A gente falou, já, a gente vai para outro lugar. Deu uma desculpa. Ele falou, eu sei, ninguém para nessa casa mesmo. Só que eu fiquei assim, eu estava tão perturbada, querendo ir embora dali, que eu nem perguntei o porquê, se ele sabia de alguma coisa dali. E esse foi meu relato. Tenho muitos outros relatos e essa foi minha história da Casa Assombrada. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Queria agradecer ao seu Feliciano por estar dando esse espaço aí para poder contar esse relato. Me chamo Alisson, né? Moro aqui no Rio Grande do Norte, já contei um relato. E agora eu vou contar esse relato que aconteceu em uma vila que eu morava quando muito pequeno, tinha 5 anos, hoje já tenho as casas dos 20 a 25. Aconteceu, acho que há uns 15 anos atrás, quando eu morava mais minha mãe e meu irmão. E a gente morava numa vila. Essa vila era muito sinistra. Essa vila só contava com 2 casas, né?
era o fundo do quintal. A gente falava vila, né? Porque a gente sempre foi de morar em vila. E era o fundo do quintal da casa dos donos, né? E os donos nunca estavam. Os donos sempre estavam viajando, porque eles tinham granja no interior. E a gente sempre ia para lá. Então, acontecia muitas coisas estranhas naquela casa, né? Onde eu morava. E o mais engraçado é que só morava eu, minha mãe e meu irmão. E na outra sempre ficava desocupada. Sempre, sempre. Nunca era de estar ocupada por muito tempo. E é tanto que eu e minha mãe chegou lá nos anos 2005 e ficamos até 2011. Muito tempo. Aí depois ela conseguiu, graças a Deus, comprar a sua casa própria. Mas a gente ficou por lá por necessidade, né? Era um aluguel barato e como éramos só nós três, tínhamos que ficar. Então, as primeiras coisas foram algo interessantes. Meu irmão sempre chegava tarde, né? Pois trabalhava como motoboy em uma farmácia. E eu sempre ficava encarregado de ficar acordado, já que minha mãe trabalhava e no outro dia tinha que acordar cedo. Meu irmão chegava às 11, meia-noite. E isso eu acho que foi nos anos 2007 que aconteceu esse fato que eu vou relatar aqui. Então, toda vez, mais ou menos umas 11 horas, 11h30, meia-noite, sempre eu escutava gente do lado de fora da casa. Ali, como se estivesse na frente. Na frente tinha uma pia. Essa frente tinha uma pia. Lá a gente lavava a louça, lavava a roupa, né, em geral ali. E toda noite nessa maldita pia acontecia de a gente escutar um choro. Eu escutava um choro. Meu irmão também chegou a escutar, mas disse que podia ser do vizinho, mas não tinha vizinho. O vizinho das outras casas, né, tirando a da nossa vila, era longe, era distante, não tinha como escutar. E a gente escutava essa criança sorrindo, né, dando gargalhada e tipo jogando biloca. A gente escutava o barulho de biloca. E meu irmão, às vezes, que escutou, tipo olhava pela brecha, mas não via nada. E isso passou-se com o tempo. Passou-se. E eu acho que é porque eu era pequeno, não vou saber detalhar mais ou menos a diferença de anos. Assim, né? Tipo 2 anos depois, 3 anos depois. Mas depois de um tempo chegou uma vizinha da gente. Eu não vou falar o nome dela, né? Por precaução. Ela se mudou pra lá com 3 filhas. A Amanda, a Nayara e a Tanhara. E ela era mãe solteira. Só que tem um fato curioso. Ela quando começou a morar lá, começou a incorporar espíritos. E ela sempre que bebia ou fumava, infelizmente fazia isso. Incorporava, né? Até que um dia foi algo sério. Ela incorporou e queria sair pra rua, pois o espírito queria se matar. Queria que matasse ela e se jogar embaixo do caminhão. Só que aí, nesse tempo, minha mãe já tinha se juntado com o meu padrasto, vamos dizer assim. E meu padrasto não deixou. Meu padrasto chamou alguns homens ali da rua e fez com que ela não saísse, pois ele fechou o portão. Só que tem uma outra fato mais curiosa ainda, que ela escalava as paredes. Conseguia escalar. Eu nunca cheguei a ver, mas meu padrasto e minha mãe falavam, e eles não são de mentiras. Falavam que ela conseguia subir e escalar. Pois como fechavam-se os portões e ficava um homem à frente do portão da vila para ela não sair, ela queria escalar. Ela ficava com um rosto deformado. E até um dia desse ela continuou, depois que saiu da vila, é claro. Mas esses fatos aconteceram lá. Segundo dizem, foi por questões que um ex-marido dela era muito namorador, né? Ficava com muitas mulheres e uma mulher não gostou disso. E jogou uma maldição nele e acabou por pegar nela. Essa vila tem muitas coisas, essa vila. Já escutei alguém chamando, que quando era pequeno, ficava sozinho durante o dia. Minha mãe ia trabalhar e meu irmão ia também. E eu ficava sozinho, escutava como se alguém me chamasse lá de fora. Vou ver se eu tenho uma foto dessa vila e mando pra vocês. Era algo tenebroso. E é isso, esse é meu relato. É essa vila que eu morei aí por vários anos, né? Minha infância inteira, praticamente. Eu queria compartilhar um pouco com vocês. Fato curioso, né? Que depois que a gente saiu, infelizmente o dono acabou falecendo. E segundo o pessoal mais antigo ali do bairro, disse que ali era uma lagoa. Pequeno lago, né? Antes, há muito tempo atrás, é claro. E que se o pessoal ia pra lá, não sei se acabou por morrer alguém. Mas esse é meu relato. Eu queria agradecer ao Feliciano e é isso. Muito obrigado. Boa noite, meu nome é Eliton,
Eu sou da cidade de Luiz Correia, no Piauí. Eu quero contar um relato de uma casa que a minha mãe era caseira. Essa casa, ela era assombrada. Acontecia várias coisas sinistras ali. Uma vez eu estava dormindo na sala e o meu primo, ele estava dormindo num colchão no chão e de repente foram no punho da minha rede e deram várias mãozadas. Eu me acordei, eu pensava que tinha sido ele. Comecei a brigar, falar com ele, para ele não fazer aquilo, que aquilo ali não é coisa que se faz, mas ele não acordava. Aí eu observei que não tinha sido ele, tinha sido coisa do inimigo. Eu dormia sempre naquela sala, aí eu deixei de dormir à noite naquela sala. Aí eu comecei a dormir pela tarde, à tarde eu dormia lá, porque lá era uma área bem ventilada. Mas estava acontecendo que umas 17 horas para 17h30, estava acontecendo que eu estava sentindo umas coisas lá acontecer. Era um sono muito profundo. Eu queria me levantar, que eu sabia que já estava hora de me levantar, que era já umas 17 horas. E aquele sono profundo, quando eu fechava os meus olhos, eu ficava naquele transe, meio dormindo, meio acordado. Eu queria me levantar e não conseguia. Só sentia que eu estava tipo meio sonhando, que vinha algo aterrorizante naquele quarto, porque lá tinha 3 quartos. E eu estava sentindo que vinha alguma coisa dali. Aí eu me acordei, consegui me levantar. E eu pensei que dali não, foi só um pesadelo. Então deixei pra lá. Outra vez fui de novo dormir à tarde. Quando foi umas 17 horas para 17h30, novamente esse sono profundo. Eu tentando me levantar, não conseguia. Eu percebi que aquilo dali não era um sonho qualquer, que dali era demônios me perturbando. E eu começava a ficar meio dormindo, meio acordado, e vinha aquele pesadelo. Eu sentia que vinha alguma coisa daqueles quartos. Porque eu consegui, com muita luta, me levantar. Tava sentindo um medo muito grande. E sentindo que tinha algo ali perto. Fiquei com tanto medo que ainda era de dia. Eu fechei só as portas, acendi as luzes e fui embora. Mas à noite tinha que voltar novamente, pois eu dormia lá, eu que estava vigiando a casa. Era o jeito, eu tinha que ir. O problema lá era muito sério. Uma vez eu estava de madrugada, dormindo na sala, e novamente bateram na minha rede. Eu decidi não dormir mais naquela sala. Preferi ir lá pro quartinho. No quartinho, certa vez, era madrugada. Me derrubaram com rede e tudo. Eu caí da rede, junto com a rede, me acordei atordoado e imaginei que a rede tinha se rasgado. Quando eu abri a rede não estava rasgada. A rede tinha saído do armador. Mas eu olhei pro armador e não tinha condição daquela rede ter saído dali. Então poderia ser o inimigo. Quase aconteceu um acidente que do lado tinha lá umas camas de concreto, só concreto. Eu não tava com colchão em cima e eu poderia ter batido a cabeça. Sei que foi sinistro. Certa vez, estava lavando o carro na área da frente quando meu pai chegou. O meu pai chegou e ele queria que eu levasse ele no banco. Eram 18 horas ou ia dar 18 horas. Tava começando a querer anoitecer por aqui no Piauí. Meu pai foi e disse: "Tu tá com alguém aqui?" Aí eu não. E ele não queria me dizer. A gente foi no banco, chegamos, ele não queria falar e eu falei: "Eu só vi alguma coisa, pode dizer que eu não tenho medo." Aí ele foi e disse que tinha visto uma mulher sentada no terraço. E eu falei: "Eu só vi o rosto dela." Ele disse: "Não, ela estava no meio da coluna." Quando eu entrei, abri o portão e entrei, ela tinha se levantado e ia passando por trás do carro. E eu só vi os cabelos dela liso e longo. E ela entrou dentro da casa. Passei uma semana sentindo aquela coisa ruim. A sensação pior do mundo. Como tivesse alguém ali do lado, alguém observando. Eu me arrepiava todinho quando eu chegava naquela casa. Passou mais ou menos um mês. Eu estava lá na casa. Eram umas 18 horas. Minha mãe chegou lá
e entrou dentro da casa. E depois ela veio perguntar: tu tá aí com alguém? Eu falei: não. Perguntei pra ela o que foi, mãe. Ela: não, nada não. Ela também não queria dizer. E eu falei: mãe, a senhora viu, não foi? O que foi que a senhora viu? Me diga, mãe. E ela foi e disse: olha, eu vi uma moça. Ela ia entrando pro rumo dos quartos. Ela tava de costa. E ela tinha um cabelo liso e grande. É a mesma imagem que o meu pai viu. Também passei uma semana sentindo, me arrepiando todo. Eu sentia que tinha algo ali me observando. Mas o negócio mais era na sala, que tinha algo assustador. Ali aconteceu várias coisas. Esta casa, a mãe entregou ela em 2021. Ela foi derrubada e é para ser um posto de gasolina. No momento ainda não construíram, só derrubaram a casa. Semana passada eu fui cortar o meu cabelo e lá o rapaz que estava cortando meu cabelo estava contando as histórias de lá. E eu estava falando pro rapaz que estava cortando meu cabelo que aquela casa era muito assombrada. E ele falou para mim que ele sabia. Eu falei: como que tu sabe? Eu andava por lá e tinha uns conhecidos dele que olhava aquela casa antigamente, que tinha um homem que aparecia debaixo do pé de limão. Esse pé de limão, com o tempo, a chuva derrubou ele. Aí o terreno só tinha esse pé de limão. Mas eu não sabia dessa história. Eu soube agora. Isso significa que não era só eu que sentia. Teve outras pessoas também que sabem que ali é uma casa sinistra. E para terminar esse relato, eu vou contar a história que aconteceu lá. Um amigo meu, ele estava namorando e ele me pediu a chave para ele ir com a namorada dele. Perguntou se eu poderia prestar a casa. Eu falei que sim. Aí ele foi com a namorada dele. Eu falei: olha, umas 10 horas tu me entrega a chave, viu? Que é a hora que eu vou para lá. Ele: tá bom. Deu 10 horas da noite e ele nada de aparecer. Fui lá e as luzes da casa tudo acesa e a porta estava trancada. Então eu liguei para ele e ele falou: eu estou na casa da minha namorada. Na mesma hora eu me toquei que tinha acontecido alguma coisa. Fui lá na casa da namorada dele. Chegando lá, peguei a chave. Também não quis fazer muita pergunta lá. Depois eu vi ele e perguntei se tinha acontecido alguma coisa. Ele não queria dizer. Até que ele falou. Ele estava no quarto mais da namorada dele. E tinha uma pessoa, tipo um anão, como fosse uma criança. Uma imagem preta na porta do quarto. E no quarto eles parece que estavam com a luz apagada. A namorada dele me revelou o que tinha acontecido. Ela disse que estava lá quando viu um moleque que estava na porta. Ela disse que quando viu aquilo dali, ela quis logo ir embora. Ela disse que foi pro banheiro. Quando ela foi pro banheiro, tinha uma mulher lá sentada na privada com a criança do lado. Quando saiu da casa, ela acompanhou atrás, segurando na mão da criança. E quando eles fecharam o portão e ela olhou para trás, ela disse que a mulher estava com a criança do lado e dando tchau para ela. Sei que o namorado dela disse que eles nunca mais eles irão para aquela casa. Então esse é o meu relato. Tem várias coisas que aconteceu lá, porque se eu for falar, vou passar horas aqui. É uma casa que os fenômenos não aconteceu só comigo. O meu pai também me relatou, já deram a mãozada na rede dele, que meu pai morria de medo de dormir ali na sala. Só sei que aquela casa foi aterrorizante. Era uma casa que tirava a paz da pessoa. Mas graças a Deus, eu orava, falava com Deus e Deus me protegia. Esse foi o meu relato e eu agradeço o canal pela oportunidade. Uma boa noite a todos. Olá, Feliciano, meu nome é Adelaide
Eu moro em Itajaí, Santa Catarina. Esse relato, essa história aconteceu comigo, com a minha família, quando eu morava na cidade de Santos, litoral de São Paulo, né, em 1992. Na época eu tinha 17 anos, né, era uma adolescente. Então a gente viveu nessa casa, né, era uma casa de 4 cômodos, cozinha, banheiro, e a gente vivia bem, né? Aí quando foi assim, ao passar de 1 mês, 2 meses, é que começou os fenômenos. E teve uma vez que eu estava na cozinha, eu e a minha sobrinha, aí eu vi passar um vulto de um homem. Eu vi que foi um homem que passou, né, do quarto pro quintal. E eu fiquei assustada pensando que era algum assaltante, alguém que invadiu a casa, e eu corri atrás, porque quando ele passou correndo. E quando eu fui atrás, ele tinha desaparecido, né? Desapareceu no quintal. Nessa casa a gente ouvia muitas coisas, né? Tinha no quintal assim um quartinho que a gente guardava as coisas, né? Que a gente não usava mais, guardava ali. É como uma despensa, com cadeado e corrente. E muitas noites a gente ouvia, né? Essas correntes mexendo. A gente escutava passos na casa. Como uma vez a minha irmã mais velha, ela estava com 2 amigas na área e elas estavam conversando, né, coisas dela, né, assim, distraída. Quando a minha irmã olhou para trás, viu uma mulher, mas a mulher era muito bonita, né, estava de saia preta, a blusa florida, né, flores assim preta, vermelha, e a mulher era muito bonita. E quando a minha irmã olhou no rosto dela, ela deu um sorriso, né? E desapareceu. Assim, na frente dela. Aí essas meninas começaram a gritar, porque as meninas também viram, né? Não foi só a minha irmã. Elas começaram a gritar. Aí a minha mãe foi, né? Perguntou o que estava acontecendo. Elas contaram. A minha mãe, ela é muito católica. Ela foi na igreja, conversou com o padre, com o pároco da igreja. O Monsenhor Joaquim, na época, era o pároco da igreja, né? E daí ele foi lá, aspergiu água benta, fez uma oração forte, ungiu a casa, fez uma forte oração, e isso melhorou por uns 4 a 5 meses. Depois voltou os fenômenos, tudo de novo. Teve uma vez que a minha irmã viu um padre, que ele estava lavando uma batina, ele ainda suspendeu essa batina. Esse padre não foi só ela que viu, o vizinho também, que o quintal dele dava para o nosso quintal. E ele também viu. E essa aparição só aparecia ali por volta de umas 4 horas da manhã, 3 horas da manhã. Era que aparecia esse fenômeno aí. E a gente só teve sossego mesmo quando a gente saiu dessa casa. A gente se mudou, fomos morar em outra casa, né, que a gente alugou. Aí sim a gente viveu em paz, né? Que antes da gente entrar nesta casa que a gente tinha alugado para a gente morar, aí a minha mãe mandou de novo esse padre. Antes da gente entrar na casa, esse padre foi lá, ungiu a casa, aspergiu água benta, orou, e a gente se mudou. Aí a gente viveu em paz. Nessa casa foi um mar de rosas, realmente. A gente viveu lá por uns 4 anos, 4 a 5 anos. A gente viveu muito tempo lá. Então esse é o meu relato, Feliciano. Tá? E eu tenho outros relatos também, que eu posso mandar, né? No decorrer assim, eu posso mandar esses relatos que aconteceram com a minha tia, mas esse acontecimento foi em Salvador, Bahia. E depois eu mando esse relato para vocês, tá? Um abraço para você, para toda a família e para todos que estão ouvindo esse relato. E peço a todos, né, que se inscrevam no canal A Hora do Além. Um abraço, Feliciano. Gostaria de saudar o Feliciano e a todos os inscritos do canal A Hora do Além. Meu nome é Rafael, moro em Poços de Caldas, Minas Gerais, mas o relato que eu vou contar, ele aconteceu no município de São João da Mata, Minas Gerais também. E esse relato ele aconteceu com a minha bisavó, na casa da minha bisavó. Então a gente pode se dizer que aconteceu aí por volta do ano de 1920, 1930.
Isso aí pegou um pouco da infância dela e da adolescência dela. Uma casa no meio rural, e segundo os meus familiares, essa casa, ela aconteceu muitas coisas estranhas nela. De madrugada, muitas vezes, as panelas caíam no chão, que a gente sabe que antigamente tinha muito o costume de ter vários pregos, né, pendurados na parede da cozinha, e geralmente se pendurava as panelas na parede. Mas tinha muitos casos de várias panelas caírem ao mesmo tempo. Próximo da casa tinha um monjolo, e esse monjolo, a água, ela era desligada para que ele não ficasse o tempo todo trabalhando. Tem muitos relatos que diz que de noite, assim, escutava o monjolo começar a trabalhar. E aí, quando chegava perto do monjolo, o monjolo estava parado. Mas enquanto estava lá dentro da casa, é como se ele estivesse trabalhando. Então tinha muitas essas pequenas coisas estranhas que aconteciam ao redor da casa e dentro da casa. E com o tempo o pai dessa minha bisavó foi vendo que estava acontecendo essas coisas, tudo. Eles resolveram chamar um padre. E esse padre, quando ele chegou na casa, tinha todo um ritual, tudo. Ele começou a fazer as orações. E na medida que ele ia fazendo as orações, começou a surgir no ambiente várias vozes. Começou a se levantar várias vozes, como se tivessem várias pessoas falando ao mesmo tempo. Só que eram vozes que você não conseguia definir e discernir o que eles estavam dizendo. Elas falavam ao mesmo tempo como se estivesse querendo interromper as orações do padre. E o padre ia rezando, ia orando, talvez ali trabalhando com água benta também. E na medida que ele ia rezando, essas vozes iam aumentando cada vez mais o tom delas. Até chegar a uma altura que ele estava com dificuldade de continuar a reza. Como eu disse, é como se tivessem várias pessoas falando ao mesmo tempo. E aí chegou uma altura que o padre, ele parou, que ele já não estava conseguindo mais. E ele deu o seguinte conselho, que era melhor então, como a casa estava numa situação assim, que era melhor eles derrubarem a casa e construírem a casa em outro ponto do terreno. Como por ser zona rural, isso ainda era possível, né? A pessoa ainda podia derrubar a casa, ter espaço em outro lugar e poderia construir em outra parte do terreno. Esses meus familiares acabaram ficando um tempo mais na casa, né? Mesmo com o conselho do padre. Os irmãos da minha bisavó mesmo casaram. A casa ficou um tempo abandonada. 2 irmãos da minha bisavó derrubaram a casa e reaproveitaram os tijolos para construir a casa deles. Só que diz que quando eles construíram a casa com os tijolos da casa que eles foram criados, dessa casa que acontecia as coisas continuaram a acontecer. Pelo fato de terem usado os tijolos de uma casa que já vinha com toda essa energia. Eu não sei dizer se talvez era propriamente só a casa ou a região, porque historicamente é uma região que na época da descoberta do ouro, toda aquela busca pelo ouro que teve na região, teve muito, talvez, massacre indígena naquela região. Eu não sei se isso pode ter alguma coisa relacionada também, mas aqui eu deixo o meu caso e fico muito agradecido pelo seu canal e queria parabenizar você pelo seu trabalho. Obrigado, Feliciano. Então, assim, desde pequena eu me lembro de viver situações um pouco estranhas na casa que eu morei. Eu morei em uma casa lá em Budas Artes com meus pais, meus irmãos. Morei lá desde que eu nasci até os 16 anos, em 2008. Não só eu, mas eles também já tiveram algumas experiências um tanto quanto estranhas naquela casa. Aquela casa tinha uma energia bem pesada. Não só a gente que morava lá sentia, mas tipo os meus amigos que visitavam, alguns falavam, depois que eu saí de lá, eles falaram, tipo, aquela casa tinha uma energia meio estranha e tal. Os primeiros casos de coisas estranhas que aconteceram, quem conta é a minha mãe, que morou lá com os meus avós, antes, né, de eu nascer e tal. E ela conta que, tipo, quando os meus avós ainda eram vivos, ela via algumas coisas lá. Eu até perguntei pra ela no WhatsApp pra ter certeza, pra não me falar nada errado. Ela comentou que uma vez ela viu um homem de xadrez no corredor. E essa foi a primeira experiência que ela teve, assim, lá, de ver algo estranho. E depois, quando os meus avós faleceram, ficou a minha mãe morando na casa sozinha com o meu pai. Meu pai foi morar lá com ela, eles eram namorados e eles estavam morando lá. E ela relata que, tipo,
as coisas caíam do armário, ela ouvia barulho de copo caindo, ela ouvia barulho de água sendo puxada com rodo, assim, sabe, no banheiro, como se tivesse alguém lavando o banheiro. E aí, depois de um tempo, ela engravidou da minha irmã nasceu, e a minha irmã também sempre viu coisas naquela casa, a Carol. Ela sempre também teve umas experiências um pouco estranhas. E a Carol me contou que ela sempre via o mesmo homem no quarto dela, parado no pé da cama dela. E, tipo, não era sonho, não era paralisia do sono. Ela realmente acordava e via. E ela sempre via a minha mãe no pé da cama dela. Só que não era a minha mãe. Ela sempre via lá minha mãe encarando ela no pé da cama e ela ficava desesperada e, tipo, começava a gritar minha mãe, até que a minha mãe realmente, de fato, ia lá acudir ela e tal. E também teve um caso que a minha irmã viu a avó do meu irmão, que nosso irmão é por parte de pai só. Então ela viu a avó do meu irmão no pé da cama dela e no dia seguinte eles receberam a notícia de que a avó do meu irmão tinha falecido. Primeira experiência mais bizarra que eu lembro que eu tive, assim, naquela casa, foi uma vez que eu tava no meu quartinho, né, me ajeitando pra dormir. O meu quarto lá, ele ficava dentro do quarto dos meus pais. Tipo assim, você tinha que passar por dentro do quarto dos meus pais pra ir pro meu quarto. Como se fosse o banheiro do quarto, sabe? Só que em vez de ser um banheiro, era no meu quarto. E eu tava lá arrumando a minha cama e eu vi a minha mãe passando pela minha porta, assim. E ela tava com pijama verde. E aí, tipo, eu peguei e fui falar com ela, né? Falei, mãe, não sei o que, não sei o que. Aí ela não respondeu. Daí eu fui atrás dela e ela não tava no quarto dela. E ela estava no banheiro escovando os dentes. E ela estava de pijama rosa, ela não estava de pijama verde. Ou seja, não era a minha mãe. Mas eu lembro que a pior que eu tive foi que eu tava dormindo lá na minha cama e eu acordei, né? E eu olhei pro pé da minha cama e tinha um homem, assim. Só que ele era todo preto, assim. Tipo, era um vulto, assim, preto no pé da minha cama. E aí ele ficava me encarando, assim. E eu não conseguia gritar pra chamar minha mãe. Ficava, tipo, tentando acender a luz e não conseguia me mexer. E aí, depois de muito tempo, eu consegui gritar e minha mãe veio me acudir. E, enfim. Bom, teve um dia que eu tava lá no meu quarto, deitada de boas, mexendo no celular. E minha mãe tava na cozinha fazendo almoço. E aí, tipo, tinha a cozinha e tinha o corredor, né, que dava pros quartos. Na cozinha você conseguia ver o corredor dos quartos. E aí, a minha mãe tava lá na cozinha cozinhando e tal. E do nada, ela me gritou e falou assim, Mari, você que tava no corredor? Aí eu falei, não, tô aqui no quarto, né? Aí ela falou assim, nossa, eu acabei de ver uma mulher no corredor. E aí, a última coisa, assim, que eu me lembro que realmente aconteceu, assim, de eu ver algo, tipo, eu tava lá dormindo e aí eu acordei e eu sentia uma presença muito ruim, muito ruim. Eu sentia que eu não vi nada, mas eu sentia que tinha algo muito ruim querendo me fazer mal. E aí eu tentava gritar minha mãe, não conseguia. Até que, tipo assim, eu consegui gritar minha mãe veio me socorrer, ela me abraçava. E aí quando minha mãe me abraçava e eu sentia aquele alívio, eu abria o olho e não era minha mãe que estava me abraçando. Era uma coisa horrorosa, assim, preta, tipo, um bagulho muito estranho que eu não sei dizer. E aí, de fato, realmente eu acordei chorando e acendi a luz e dormi com a luz acesa o resto da noite, porque eu fiquei muito assustada. E até hoje, quando eu lembro disso, eu fico inteira arrepiada do meu dedinho do pé até o curuco da cabeça. Porque foi horrível, foi a pior, assim, pior paralisia do sono que eu já tive. Essa foi a última coisa, assim, que aconteceu, que eu me lembro que realmente foi algo, assim, que eu vi. Um pouco depois disso a gente se mudou. Depois que eu vim pra essa casa, eu não tive mais nenhuma experiência estranha. Espero que vocês tenham gostado de ouvir os meus relatos. E até o próximo vídeo. Meu nome é Elaine. Boa noite, Feliciano. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, a todos os ouvintes, que eu não sei o horário que vão estar escutando. O meu relato aconteceu há mais ou menos uns 28 anos atrás. Hoje eu tô casada pela segunda vez, isso aconteceu no meu primeiro casamento. Eu casei
e fui morar numa casinha de 3 cômodos, uma casinha fofa, uma casinha nova, era tudo novinho, sabe? Tinha sido construída há pouco tempo. Fui morar nessa casa, uma casa bem gostosinha. Até então tudo bem. Aí começou a acontecer algumas coisas estranhas, né? Um dia eu tava tomando banho e eu escutei um barulho como se alguém batesse palma, assim, muito forte, ou batesse algo bem forte, e eu dei um grito. E aí nisso que eu gritei, aí eu já desliguei o chuveiro, tudo, me enrolei na toalha, fui até a sala pra brigar com meu marido, né? Aí eu cheguei lá e falei assim, ô Kleber, e aí ele dormindo, eu falei assim, você tá louco? Ele acordou assim, eu falei, você tá louco? Você vai me dar esse susto? Ele, hã? Aí eu percebi que não tinha sido ele, e só morava nós dois. Passou, até então tudo bem, ok, esse dia passou. Quando foi outro dia, eu tava saindo pra trabalhar, e aí no que eu fui pegar algo na gaveta da cozinha, eu abri a gaveta e vi um anel que eu gostava muito. Só que como eu já estava atrasada, eu falei, poxa, meu anel, beleza. E saí, fui trabalhar. Quando eu cheguei primeiro que na época, o meu marido, né? E aí eu fui, né, me trocar tudo, guardar minhas coisas. E quando eu abro a porta do guarda-roupa, o anel tá bem de frente. Só que eu saí de manhã, o anel estava na gaveta. Aí, aquilo ficou na minha cabeça. Aí eu já comecei tudo bem, passou. Quando foi um outro dia, eu fazendo faxina na minha casa, sozinha, limpando a minha casa, passando pano, tudo. De repente eu escuto fazer assim, ó. Olhei pra trás, nada. Coisa da minha cabeça, continuei. Aí de novo. Aí eu olhei pra trás, aí eu fiquei desesperada. Eu falei, não, tem alguma coisa acontecendo. Comecei a fazer oração, e nada. E aí isso acontecendo, passou. Aí quando foi outro dia, pra finalizar, pra dar o checkmate de tudo que eu já tava assim, com a cabeça a milhão, eu estava dormindo, era bem cedo, eu ainda não tinha acordado. Eu senti, e durante a noite, eu sentia como se alguém, sabe quando alguém vem e debruça assim, te olha assim de cima? Eu sentia como se alguém estivesse me olhando, mas tudo bem. Aí nesse dia eu tô deitada e eu senti quando a pessoa senta na cama e deita, né, a cama daquela abaixadinha, e você sente quando a pessoa... Nisso eu virei o braço, achando que era meu esposo, virei o braço pra perguntar, ué, você não foi trabalhar? No que eu virei o braço, ninguém. Eu dei um pulo da cama, Feliciano. Eu dei um pulo da cama. De pijama mesmo, eu saí pra rua, sentei na calçada e chorava, pois eu só entrei a hora que meu marido chegou. Não consegui trabalhar, fiquei desesperada. Por fim, uma amiga minha me indicou um amigo e ele se propôs a ir orar na minha casa. E aí ele orou e pro final ele falou assim, tem um espírito de morte aqui dentro. Falei que eu não queria mais morar lá, tudo bem. Saímos, fomos morar na casa dos pais dele, e nisso eu fui perguntar pro rapaz que me alugou, né, na verdade a casa, tinha acontecido alguma coisa lá. Ele, não aconteceu nada, porque ninguém morou aí. Na verdade a gente construiu essa casa para minha mãe morar. Só que faltava só colocar o portão e as torneiras para ela mudar e ela faleceu. Então o que eu acredito? Eu acredito, né? Foi até dito isso depois para mim, inclusive por esse rapaz que foi orar. O que aconteceu? Essa senhora, ela não se desligou, ela não conseguiu sair dali. Ela faleceu, mas a vontade era tanta, acho, de morar na casinha dela, que ela não conseguiu se desligar dali. Então era ela que me olhava, me observava, que fazia esses barulhos, que me chamava e que por final deitou na cama naquele dia. Esse é o meu relato, espero que vocês tenham gostado. Isso aconteceu comigo, tenho vários outros. Esse é só o primeiro. Sigam o Feliciano, é um canal muito legal, me faz muito bem. Você tá de parabéns por esse trabalho, Feliciano. Obrigada, e obrigada a todos que escutaram a minha história.
Olá, Feliciano. Boa noite para você e para todos os seus inscritos no seu canal. O relato que eu tenho para te passar hoje é um relato que aconteceu comigo quando eu estava casada de pouco. Quando eu tinha apenas 3 anos de casada, meu ex-esposo, ele já tinha um terreno grande. Nesse terreno, ele tinha assim um quintal, né? Era uma casa, mas devido ao barulho, né, que acontecia, a turbulência que era, né, dos vizinhos ali e tudo, aí nós optamos por trocar a casa, porque eu estava grávida, né, de pouco, então minha filha estava quase nascendo, minha filha que hoje tem 20 anos, e a gente optou por trocar a casa com outro rapaz que era do mesmo bairro, porém era uma casa sem terreno, né, era somente a casa, bem grande, né, ela tinha 2 quartos, uma sala, cozinha, corredor, banheiro. Era uma casa até bem grande. Valia o valor do terreno. Assim que a gente foi para essa casa, a gente se mudou, eu fui fazer uma visita para casa e vi que a casa, ela não era assim, não me aparentava, ela era grande, porém ela não me aparentava ser uma casa bem apresentável espiritualmente falando. Mas, porém, ele já tinha negociado, foram no cartório, fizeram a troca. Teve uma noite lá, que meu esposo saiu para ir para a igreja, né, e eu fiquei. Nessa época eu estava com a minha filha novinha, né, minha filha estava com 1 aninho e pouco nessa época. Só que o que acontece? Eu tinha mania, né, de fechar as janelas, conferir, porque a janela da casa era muito pareado com a rua, era muito perto, muito próximo da rua. Muita coisa que tinha, assim, era um muro, né, e o muro era próximo da janela, então tinha uma certa cisma de que alguém poderia pular. Ele trancava sempre com um cadeado, e comprou um cadeado, era daquelas janelas de abrir e fechar. Devia de ser aí umas quase 9 horas da noite. Eu falei, eu vou conferir para ver as janelas, né, como é que tá. E fui fechar as janelas. Quando eu cheguei na sala, conferi, estava tudo certo, eu fui pro quarto da frente. Eu abri a porta, né, e naquilo que eu abri a porta, sentia assim, algo ruim, entendeu? Muito ruim, mas muito ruim mesmo. Eu fui lá, conferi, mas eu não esquentei cabeça. Nesse quarto da frente, ele era vazio. O único que tinha os móveis era no quarto dos fundos. Então eu fui lá, o quarto era grande, fui lá, conferi as janelas e aquilo me rupiando. Mas eu fechei, fui lá conferir, fechei a porta, estava em frente ao corredor. Mas não sei o que foi que me passou pela cabeça. Falei assim, não, vou dar mais uma olhadinha para ver se está tudo certo mesmo, sabe? Eu sou assim, eu tenho que conferir umas 2 vezes para ver se realmente aquilo ali foi feito. Aí eu fui, quando eu abri a porta de novo, né, me apareceu lá. Eu me dei de cara, tá? Eu vi, não foi ninguém que me contou. Não é a experiência de outras pessoas, é minha experiência mesmo. Eu pude ver, era um homem alto, tá? E ele estava todo de preto, não tinha nada branco nele, ele estava todo preto. A única coisa que diferenciava era somente o olho dele, que lá era um vermelho. Ele me olhava por baixo de um chapéu, o chapéu era preto. Eu vi na minha frente, tanto que eu tomei um susto, fechei a porta imediatamente, naquele calafrio, né? Então eu sabia que aquilo ali não era coisa boa. Antes disso acontecia de eu ligar o ventilador, em época de calor, o ventilador fazer estrondo, ligar e desligar sozinho. E muitas das vezes eu estava na copa e via algo passar para a sala, mas eu não dava muita importância porque eu pensava, poxa, tem muitas coisas que são da nossa mente, são coisas da nossa cabeça. Inclusive nessa mesma casa aconteceu algo com a minha filha, né, que mais para frente eu irei relatar. Eu passei por algumas coisas assim, escutava o barulho, dava aquele soco, né, aquele barulhão na janela. Minha janela era de ferro, então dava aquele estrondo, a gente não sabia o que tinha batido ali. Esse quarto, né, ao passar do tempo, é que eu fui descobrir que quem morou ali, no quarto da frente, enterraram o osso de algum tipo de animal ali, debaixo ali, daquele quarto, que era coisa mesmo ruim. E passei a orar o Salmo 91 a 92 ali dentro do quarto, orava, cantava, e aquilo foi embora, nunca mais ouvi. Mas
É o que eu estou dizendo, me deparei com alguma coisa muito ruim, porque aquilo ali não era nada bom. Eu espero que vocês gostem e que Deus abençoe a todos do canal. Fique com Deus, Feliciano. Olá a todos. Há mais de 50 anos atrás, os meus pais compraram um terreno aqui em São Paulo, na região do Ipiranga. E esse terreno, ele fica bem na esquina de uma encruzilhada. E tinha uns barraquinhos que estavam já desativados e um poço artesiano. Aí meu pai aterrou esse poço artesiano, tirou aqueles barraquinhos e começou a construção da casa. Aí veio uma senhorinha, que era uma antiga moradora aqui do local, né, da rua, e ela era benzedeira. E ela chegou para os meus pais e falou: olha, essa casa vai precisar de muita reza, de muita oração, porque quem morava aqui nesses barraquinhos eram umas mulheres garotas de programa. E elas, quando engravidavam, elas tiravam os anjinhos, matavam os anjinhos na barriga e jogavam nesse poço artesiano. E aqui tinha muita briga, teve até morte. Então esse poço aqui tá cheio de anjinho. Tem que ter muita prece nessa casa. Aí passou o tempo, eu não era nascida, só tinha meus 2 irmãos pequenos. E minha mãe conta que eles construíram a parte de baixo e ficaram morando. E quando foram construir a parte de cima, eles escutavam, né, quando de madrugada, como se tivesse os pedreiros ainda trabalhando. Arrastava saco de cimento, ferramenta, a gente andava. E eles iam ver, não tinha nada. Eu nasci quando eu tinha uns 5 anos, 5, 6 anos de idade. Eu via coisa. A minha coberta, gente, a minha coberta era arrancada, como em filme de terror. Ela era puxada e jogada no chão. Eu era assim, não sei, eu era tão simples, eu achava aquilo tão normal. Eu levantava, ia lá, pegava e me cobria. Saía a mão debaixo da minha cama e agarrava na minha mão e tentava puxar para debaixo da cama. Eu simplesmente chacoalhava a mão e voltava a dormir. Eu acho que eu sempre fui meio lerdinha, então para mim aquilo, não me assustava. Foi passando o tempo e aqueles barulhos não paravam. A gente escutava subir escada, gente conversando, assim, tudo era sempre de madrugada, coisa caía. Nós tínhamos uma televisão de tubo, em que no painel dela, a gente mudava, não tinha controle remoto. Então para mudar de canal, a gente girava um botão, e aquele botão fazia tec, 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 tec. E a gente começou a escutar de madrugada aquele botão sendo girado. Aí acordei meus irmãos, né? Meus irmãos ficaram tudo com medo. Aí minha mãe gritou do outro quarto: fica na cama que isso aí logo passa. Era tão comum as coisas acontecer aqui, que a gente já nem estava mais, né, dando tanto em fazer aquilo. Aí nessa esquina, nessa encruzilhada, houve 2 mortes, 2 assassinatos. Foram em tempos específicos, assim, diferente um do outro. Um rapaz estava fugindo, né, do acerto de conta com os traficantes. Quando ele chegou nessa encruzilhada, ele foi morto. O outro, a mesma coisa. O outro era assaltante, também teve um acerto de conta. Chegou na encruzilhada, foi morto. Aí era aquela cena horrível, meu Deus, traumática. E o tempo passou, eu me casei, meus irmãos também já eram casados. E meus irmãos, meu pai já havia falecido e minha mãe estava morando sozinha aqui, nessa casa. Meus irmãos chegaram para mim e falaram: olha, por que você não vai morar lá com a mãe? A mãe já está idosa, velhinha, você está aqui pagando aluguel, você e seu marido, fica lá. A casa aqui é um sobrado pequeno, um sobradinho, tem bastante quintal, tem uma laje coberta. E no fundo tem um quarto e cozinha. É uma casa gostosa, mas eu falei, meu Deus, eu vou ter que voltar lá, acabo vendo um monte de coisa. Mas quem paga aluguel sabe o quanto é difícil, né? Todo mês desembolsar aquele dinheiro. Aí nós aceitamos, minha mãe ficou toda feliz. Só que minha mãe tem um pequeno hábito, que é de reclamar. Ela reclama muito. E a gente sempre fala para ela: mãe, a reclamação atrai espíritos sofredores, né? Aí ela: mas é um inferno, não sei o que de vida. Mas não tem necessidade de reclamar. Graças a Deus ela tem uma vida boa, mas é mania. E eu falava pro meu marido, falava para ele assim: olha, quando a mãe não tá,
você chama na porta que alguém responde lá dentro. Meu marido falou, você tá de brincadeira, imagina, não acreditou. Passou um tempo, minha mãe havia saído e meu marido não viu que ela tinha saído. Ele foi até a porta e chamou o nome da minha mãe e ele voltou bravo. Poxa, eu fui chamar tua mãe, eu sei que ele ia dar alguma coisa para ela, não sei. E sua mãe correu e se escondeu dentro do banheiro. Por que sua mãe não quer me atender? Eu falei, olha, minha mãe não está em casa. Ele falou, mas ela correu, escondeu no banheiro, ela tá sim, eu vi. Falei, vem cá. Nós entramos dentro da casa. Aí ele, meu Deus, ela não está aqui. Eu falei, então, eu te falei que aqui responde. E as coisas na casa da minha mãe vivia quebrando. Nós tínhamos trocado tudo, a fiação elétrica, era tudo novo. Mas eletrodoméstico, móveis, tudo quebrava. Eu falei, mãe, olha a reclamação, mãe. Não pode estar traindo espírito sofredor para isso. Aí teve um dia que nós estávamos conversando na porta da cozinha dela. E ela tinha lavado a louça e posto uns copos em cima da mesa. Gente, aquela mesa, ela levantou de um lado, como se alguém tivesse pegado na beira e levantado e soltado. Quando aquela mesa caiu no chão, foi uma barulheira de copo. Minha mãe, minha Nossa Senhora. Eu falei, aí mãe, reclama, não tem necessidade de reclamar, olha o que acontece. E minha mãe tinha uma mania também, dela tem hoje em dia, mas ela tá mais assim, né? Ela achava coisinhas bonitinhas na rua, florzinha, brinquinho quebrado, e ela achava bonitinha, ela trazia pra casa. Tá trazendo essas coisas, mãe, se é coisa de trabalho, né, de algum feitiço. Mas é bonitinho, eu peguei. Tá bom, coisa de idoso. E ela tinha um guarda-roupa que era aqueles que não tem rodinha nas gavetas. Precisa empregar uma força para conseguir tirar aquelas gavetas, para puxar para frente. Você precisa investir uma força naquilo. E ela colocou a cestinha que ela achou com umas florzinhas na cômoda. E ela tinha uma cachorrinha, ela pôs a caminha da cachorrinha próximo a esse guarda-roupa perto das gavetas. Quando foi à noite, é como se tivesse dado um tapa naquela cesta, a cesta voou, caiu em cima dela na cama. Nisso, aquela gaveta saiu do lugar e caiu em cima da cachorrinha. A cachorrinha deu um grito que a cachorrinha assustou. Aí no outro dia minha mãe, nossa, aconteceu isso, né? A gente falava, mãe, tá vendo? Vamos rezar mais, vamos fazer bastante oração, mãe. Porque essa casa aqui é triste, né? Sempre aconteceu as coisas. Aí ela melhorava um pouco, aí depois ela começou. Inferno de vida, por que Deus não me leva? Eu quero morrer, assim, do nada, sabe? A gente já levou no médico, tava tomando remédio para ansiedade e tudo, mas ela tinha esse hábito. Quando começou a anoitecer, umas 6:30, aquilo começou a fervilhar de barata na casa dela. Mas era barata voadora, era barata andando, era barata caindo, e a gente não via de onde que surgia aquilo. E eu tenho pavor, eu tenho horror à barata. Só que era interessante que as baratas se limitavam só na casa dela. Nem no quintal essas baratas saíam. E muito menos entrava na minha casa. E nós dividimos o mesmo quintal. Quando amanhecia, as baratas sumiam, desapareciam. Você podia revirar a casa inteira que você não achava uma barata. Só ficava aquelas baratas que ela tinha matado à noite. No outro dia, mesma coisa desse enxame de barata, aquelas baratas, mas olha, era muita barata. E a casa dela sempre limpinha, organizada, e os móveis eram novos, porque sempre estava quebrando os móveis, né? Então ela sempre estava renovando os móveis na casa. Aí meu marido falou, não, já faz uns 4 dias que está acontecendo isso, tem alguma coisa? Aí meu marido foi lá e falou, sogra, eu vou descobrir aonde que está sendo essas baratas. E meu marido não tem medo, né? Foi lá. Quando ele abriu o guarda-roupa novo, limpinho, não tinha um buraco, nada. As baratas surgiam de dentro desse guarda-roupa. Era como se fosse um portal. Parece que aquilo abria aquele portal e elas saíam enxame de dentro. Meu marido falou, isso aí é coisa do capiroto. Aí meu marido começou a fazer uma oração, umas rezas lá, umas preces, e começou a repreender aquilo. No outro dia não apareceu uma barata sequer
sumiu, desapareceu. Da mesma maneira que elas apareceram, elas desapareceram. Mas minha mãe não mudou muito não, ela reclama um pouquinho, mas né, ela para um pouquinho, mas de vez em quando ainda volta. Mas é isso, gente, tem muitas coisas, eu tenho muitas histórias, isso é apenas um resumo do que aconteceu nessa casa e que as palavras também têm poder. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que falamos, com aquilo que reclamamos. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que compartilhou suas histórias aqui no canal, que sempre está enviando seus áudios, os textos. A todos vocês também que acompanham o canal. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado, uma ótima semana e um ótimo feriado prolongado.